Soletes, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Denise Saturnino e faço parte da equipe criativa Drissol. Quero te convidar para assistir essa aula onde a gente vai fazer um vidro para bolachas natalinas. Mas antes quero te convidar para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e seguir as nossas redes sociais. Bora para nossa aula de hoje? Bom, então deixa eu te apresentar os materiais que nós vamos utilizar hoje. Vamos utilizar, então, os gabaritos da Drissol Artes, esse daqui, que é o de plaquinhas no tamanho M. Também vamos utilizar o gabarito com as flores de Natal, o gabarito de molduras circulares, tá? Esse gabarito aqui é coringa, dá para utilizar para tantas coisas. A gente não pode deixar de ter esse gabarito. E alguns estêncios com as letras do alfabeto, maiúsculas e minúsculas. Então, para começar, nós vamos precisar de um vidro higienizado, tá? O vidro que você tiver aí, de pepino ou alguma coisa em conserva. Vamos precisar de um retângulo as outras partes dos moldes que nós já riscamos e já recortamos. Esse retângulo, ele mede 45 por 14 centímetros. Vamos precisar também do giz pastel e um lenço seco para fazer todo o sombreado da peça, tá? Então, você vai passar o giz no lenço seco e vai esfregar na bordinha de todas as pecinhas para a gente fazer o sombreado dessas peças, sempre num tom mais escuro do que o seu EVA. Vai passando e vai fazendo em todas as peças. Logo em seguida, que todas as peças estiverem sombreadas, nós vamos precisar, então, de um pincel pituá e uma tinta acrílica fosca branca para fazermos a iluminação de todas as pecinhas. Então, você vai depositar um pouco de tinta no pincel, vai tirar todo o excesso e vai fazer movimentos, né, de batidinhas e depois de movimentos circulares para espalhar bem essa tinta, não pode ficar nenhum excesso. Vá fazendo movimentos até que fique bem espalhado. Veja como vai ficar, desse jeito. E aí, você faz em todas as peças. Em seguida, você vai utilizar o mesmo pincel e a mesma tinta para fazer as marquinhas de batidinhas nas flores, tá? Então, você vai fazendo leves batidinhas com o pincel. Em todas as flores, desse jeito. Tire sempre o excesso da tinta, para não ficar muito marcado. Agora, com o stencil, a gente vai fazer também, né, a palavra bolacha, utilizando o mesmo pincel pituá, aqui numa numeração um pouco menor, e a mesma tinta acrílica fosca, só que num tom de marrom escuro, tá? Você pode optar pela tinta preta, pela tinta branca, o que for realçar, então, nessa plaquinha. E aí, você vai fazendo movimentos circulares, dando leves batidinhas, sempre tire todo o excesso da tinta, para que não ocorra, não fique manchado, né, por baixo do stencil. Então, o segredo é sempre tirar bem o excesso da tinta, tá? E aí, você vai preenchendo dentro do stencil de letras. Desse jeitinho aqui. Depois de usar a letra maiúscula, então, você vai pegar o stencil de letras minúsculas e vai colocando, né, centralizando uma letrinha do lado da outra e vai fazendo o mesmo movimento com o pincel.
Esse pincel é aquele pincel de cerdas rígidas, né, próprio para utilizar nos estêncios. Veja como vai ficando. E aí, você vai retirando e vai posicionando as próximas letras uma do lado da outra. Veja, então, como ficou. Agora, nós vamos fazer alguns detalhes nas folhas, utilizando um lápis de cor verde. Esse lápis de cor é o lápis de cor comum, escolar. Cuidado para não rasgar o seu EVA. Segure bem o EVA e o lápis também. Faça as marcações das folhas. Se preferir, você pode utilizar tinta também, uma tinta verde, com um pincel filete. Mas com o lápis fica mais prático e a gente faz menos sujeiras. Depois que todas as folhas estiverem pintadas, sombreadas e feitos detalhes com o lápis de cor, você vai colocar então no ferro ou na sanduicheira todas essas folhas e essas flores para elas estufarem, tá? Então, você vai colocar aí, deixar um pouquinho esse EVA, sempre dar uma mexidinha para ele não grudar. Ó, e quando ele começar a levantar as bordinhas, tá na hora de você retirar do ferro. Sempre dê uma mexidinha para não grudar. Vamos utilizar uma esteca para marcar aqui o centro dessa flor e deixar ela mais com aspecto de flor mesmo, onde a gente vai encaixar depois uma na outra. Aproveite também que você já está com a sua sanduicheira ou seu ferro ligado e já faça a marcação da tampa, tá? Então, a gente vai aquecer aqui esse círculo da tampa para a gente poder modelar ele ali na tampa do vidro, tá? Aí, lembrando que você vai recortar esse círculo lá do molde de acordo com o tamanho da tampa que você vai utilizar para fazer o pote, tá? Então, ó, modele, só pra gente poder marcar onde vai ficar essa tampa depois. Desse jeito. Agora, a gente vai montar, então, todas as flores. Vamos começar, então, com a parte maior. Eu utilizei 3 tamanhos do nosso gabarito, tá? Nós temos 4 tamanhos nesse gabarito de flores de Natal. Como eu achei que a maior ia ficar muito grande para esse vidro, então eu utilizei 3 tamanhos. Desse jeito aqui. Dá uma apertadinha no centro para colar bem. Veja, vai ficar desse jeito aqui. No meio, você vai fazer um furo. Pode ser com palito, com agulhão. E vai colocar um miolinho. Aqui eu tô utilizando um miolo de flores mesmo, desse miolo que a gente compra pronto, nas flores que são vendidas em atacados. Mas você pode utilizar aí outro material também, o que você tiver. Tá? Cole em todas as flores. Para esse vidro grande, eu vou utilizar 3 flores e 6 folhas. Depois que as flores estiverem montadas, você vai colocar, então, as folhas por trás, bem no centro da flor. Eu vou colocar aqui 2 pares em cada flor, utilizando a cola instantânea mesmo. E aí, você vai montando as suas flores. E aí, nós vamos, então, montando
todas as flores. Depois que todas as flores estiverem montadas, elas ficarão desse jeito aqui. Veja como a iluminação fica perfeita, né? Nesse tom de verde escuro. Então, temos aqui todas as pecinhas e vamos só agora montar, então, a tampa. A gente vai colocar aqui uma fita xadrez com elastano para dar um acabamento. Você pode utilizar aí o aviamento que você tiver. Vou utilizar a cola quente e vou colando em todas as bordinhas dessa tampa e também naquele retângulo que nós recortamos, né, na medida de 45 centímetros por 14 centímetros. Lembrando que você vai fazer, então, do tamanho que for o seu vidro, né? Se você não utilizar o mesmo vidro. Ó, vejam como ficou, tudo colado com a cola quente. Depois que tiver, então, montado e colado a fita xadrez, a gente vai colar na tampa, tá? Esse acabamento, esse detalhe que nós fizemos em EVA. Então, eu vou utilizar a cola quente, mas pode utilizar também a cola instantânea, se você achar melhor. Tá? Então, cola primeiro ali a parte de cima, bem centralizada. Lembrando que nós já fizemos a marcação no ferro para ficar mais fácil, depois de virar. E aí, você vai colocando na lateral da tampa e vai baixando o EVA, dando uma leve apertadinha, para ela ficar bem retinha na parte de cima, tá? E aí, ele vai modelando as laterais. Vejam como vai ficar, então. Então, a gente já colou, já tá pronta essa parte da tampa, só falta um acabamento em cima com uma fita também xadrez, porém essa não tem elastano, tá? Eu tô utilizando aqui uma de 1,8 milímetros, e aí a gente vai colar também com a cola quente. Cola no início. E aí, você vai puxando na hora de colar, tá? Pra ela ficar bem retinha. Deposita pouca cola quente pra não ficar com excesso. E aí, você vai colando. Ó, puxa, daí vai deixando ela bem mais modelada. Tem que dar uma puxadinha. Depois, você vai fazer um laço, vai enfeitar como você achar melhor, né? Aqui, na parte do retângulo, eu coloquei 3 ilhoses dos dois lados, perdão. Coloquei 3 ilhoses de cada lado, pra gente poder colocar uma fita e ficar móvel essa parte aqui, pra gente, quando a gente for lavar o vidro, né, a gente não precisar molhar esse EVA. Então, colocando a fita, vai ficar desse jeito aqui, ó, bem lindinho, tá? E fica fácil de você tirar quando você quiser lavar o seu vidro de bolacha, tá? Então, é uma sugestão aí, se você não quiser colar essa parte do retângulo no vidro. Tá? Vai ficar desse jeito aqui. Aí, a gente vai colar, então, a plaquinha, primeiro, centralizada. Vou utilizar a cola instantânea mesmo, porque é EVA no EVA. Eu utilizei um EVA de 3 milímetros para fazer essa plaquinha. Os demais são todos de 1,5 milímetro. E aí, depois de colar a plaquinha, nós vamos colando as flores. Vou colocar mais de lado para vocês conseguirem ver bem. Então, eu vou colar aqui primeiro só aqui atrás no miolinho para posicionar. Depois, eu vou colando as folhas, ó, para não ficar em cima da palavra. E aí, você vai posicionando onde você acha que vai ficar legal e não vai cobrir a palavra bolachas.
Vou utilizar cola instantânea também. Para colar as flores e as folhas. Vá colando só onde você achar mesmo necessário para não ficar muito grudada no vidro e ela ter esse aspecto de 3D, né? Ou 2D. Então, ela vai ficar, como a gente estufou ela no ferro, ela vai ficar assim em relevo, tá? Que é o que deixa bacana essa peça, parecem bem naturais. E aí, a outra flor você vai colando na lateral. E vai posicionando as folhas onde ficarem melhores, tá? Desse jeito aqui. Vai virando e vai colando as flores. Estou apaixonada por essas flores de Natal. E vejam como a iluminação fica bacana, né? A pintura, a iluminação, os detalhes fazem toda a diferença no resultado final do trabalho artesanal, né? Então, é por isso que é importante você acompanhar aqui as aulas, pegar algumas dicas, né? De todos os materiais e deixar aí cada vez mais o seu artesanato profissional. E aí, você vai colando com bastante delicadeza a sua peça. Veja que lindo que ficou o nosso vidro de bolachas natalinas. Todos os detalhes de cima, atrás e na frente. Eu amei, não sei vocês. E por hoje era isso, pessoal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que tenham anotado aí todas as dicas. Todos os materiais que nós utilizamos na aula estão disponíveis no site da Trisol. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e qualquer dúvida estamos à disposição de vocês lá no nosso grupo de WhatsApp. Um beijo!